Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa luta que, vamos combinar, todo mundo conhece: a autossabotagem. Sabe, a gente vai tentar entender por que, mesmo com as melhores intenções do mundo, a gente acaba atrapalhando os nossos próprios planos. E mais importante, como a gente pode, finalmente, assumir o comando da nossa vida. Bom, vamos direto ao ponto, a pergunta de US$ 1 milhão. Por que a gente se sabota? Sério, por quê? Por que a gente jura que vai economizar e de repente está lá fazendo mais uma comprinha? Ou planeja ser super produtivo e quando vê passou horas rolando o feed do celular? Essa imagem resume tudo, né? De um lado os nossos planos, todos lindos no papel, do outro a realidade, que muitas vezes é bem frustrante. Mas o ponto crucial que a gente precisa entender é o seguinte: isso não é uma falha de caráter ou de disciplina, é biologia pura e simples. O nosso cérebro foi programado para buscar o prazer imediato. E para a gente entender essa programação, a gente precisa falar sobre o principal personagem por trás da nossa procrastinação: o sistema de recompensa do cérebro. E é exatamente aqui que a dopamina entra em cena. De um jeito bem simples, o que é a dopamina? Pensa nela como um mensageiro químico. É o que o nosso cérebro libera quando ele espera uma recompensa. É ela que cria aquela sensação de motivação, de prazer. É tipo, o vamos lá, químico do nosso corpo. E tudo isso funciona com base num código muito, mas muito antigo. Se é bom, repita. Se machuca, evite. Simples assim. Esse sistema foi fundamental para a nossa sobrevivência lá atrás, ajudando a gente a achar comida e a fugir do perigo. O problema é que o mundo moderno aprendeu a hackear esse nosso código ancestral. E aqui estamos hackers, as armadilhas de dopamina do nosso século. A rolagem infinita nas redes sociais, aqueles lanchinhos o tempo todo, as notificações pipocando na tela, as compras online a um clique de distância, até a fofoca. São, no fundo, pequenos vícios socialmente aceitos que dão pra gente descargas constantes de prazer fácil e imediato. E o que essa dinâmica toda cria? Um tipo de gotejamento de dopamina constante. É como se a gente passasse o dia todo ligado a um soro de prazer barato. O resultado disso, a gente se torna um animal saciado. E um animal saciado, satisfeito, não tem a menor vontade de caçar. A nossa caça de hoje, nossos projetos, nosso trabalho, nossos objetivos de vida, acaba virando um fardo. Olha só como isso funciona na prática. O nosso celular vira literalmente uma máquina de caça-níqueis. A vibração cria antecipação. A gente pega para checar, esperando uma recompensa. Será que é uma curtida, uma mensagem legal? E essa recompensa é aleatória, o que vicia ainda mais. E pronto, a gente repete esse ciclo de novo, drenando toda a nossa energia e motivação para o que realmente importa. Então tá, como é que a gente sai desse ciclo vicioso? A resposta, por incrível que pareça, pode estar numa filosofia de mais de 2000 anos, o estoicismo. Essa é a arma secreta para a gente recuperar nosso poder de comando. A ideia central do estoicismo é, na verdade, bem simples, mas poderosa. Focar apenas naquilo que está sob o nosso comando. Pensa bem, a gente não comanda o passado, a opinião dos outros, a economia, mas a gente comanda o nosso esforço, as nossas respostas, as nossas escolhas. A analogia do capitão de um navio é perfeita. Não dá para comandar o vento, mas dá para comandar o leme. Focar no externo só gera sofrimento. Focar no interno gera paz e poder. E essa citação do filósofo estoico Epiteto é a chave de tudo. Primeiro, diga a si mesmo o que você quer ser, e então faça o que tem que fazer. Percebe? A mudança começa no ser, não no fazer ou no ter. A pergunta muda. Não é o que eu quero ter, mas sim quem eu preciso me tornar para conseguir o que eu desejo. Certo, então vamos para a parte prática. Chega de filosofia, vamos falar de sistemas para uma mudança que realmente dure. Aqui está um verdadeiro kit de ferramentas para a gente assumir o comando. A procrastinação, no fundo, vem de 3 grandes faltas. E a gente precisa resolver elas nessa ordem, viu? Primeiro, a falta de rotina. Sem energia, nada acontece. Segundo, a falta de clareza. Sem um destino claro, qualquer caminho serve, né? E terceiro, a falta de um sistema para transformar essa clareza em ação de verdade. Então, o ponto de partida é sempre a rotina. E não precisa ser nada complicado, não. O objetivo aqui é simplesmente acordar com energia para encarar o dia. Isso significa priorizar o sono, planejar as prioridades do dia seguinte já na noite anterior e colocar o corpo em movimento todos os dias.
Isso constrói a base, o alicerce para todo o resto. E para aquelas armadilhas de dopamina, aqui estão alguns antídotos bem práticos. Para rolagem infinita, que tal trocar por 5 minutos de leitura? Isso substitui um vício passivo por uma ação que exige foco. Para os lanches constantes, beba água e espere um pouco. Isso ajuda a diferenciar o tédio da fome real. Para as compras por impulso, a regra dos 20 minutos de espera é ótima. O pico de dopamina baixa e a lógica volta. E para as notificações, simples. Desligue tudo e agende horários para checar. Isso transforma distração em decisão. São coisas pequenas, mas que fazem uma diferença gigantesca. Agora a gente chega na grande virada de chave. É aqui que a gente junta todos esses conceitos para, de fato, religar o nosso cérebro, trocando o prazer barato e passageiro pela verdadeira realização. Aqui, a gente consegue ver os dois caminhos, lado a lado. De um, o caminho do zumbi de dopamina, que é o padrão consumo passivo, uma vida de reação, sempre saciado, mas nunca de fato realizado. Do outro, o caminho do comandante, progresso ativo, engajamento, crescimento. É a diferença entre ser um passageiro na vida e ser o piloto. E este aqui é o objetivo final. A mudança mais profunda de mentalidade é essa. Começar a encontrar prazer no progresso, não apenas no consumo. Encontrar alegria em construir algo, em aprender, em melhorar um pouquinho a cada dia. É, na verdade, treinar o nosso cérebro para desejar a jornada e não só a recompensa instantânea lá no final. E para fechar, mais uma pérola de sabedoria estoica de Epiteto. O que nos perturba não são os eventos, mas nossa interpretação sobre eles. Isso só reforça a ideia de que o nosso poder supremo está dentro do nosso comando, na forma como a gente escolhe enxergar e reagir ao mundo. E agora, para terminar, fica uma pergunta para reflexão. Diante de tudo isso que a gente conversou, qual é a única coisa que está sob nosso comando e que a gente pode mudar a partir de hoje para começar a trilhar esse caminho do comandante? A jornada começa com essa pequena decisão.